Bom dia, boa tarde, boa noite. É mais um dia juntos, né? Muito bom. A gente tem muito que agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na TV Nova Luz, nessa manhã de sábado, e que você vai poder assistir esse programa a qualquer momento, qualquer dia, mas hoje estamos aqui para gravar, para mostrar para vocês, para falar para vocês de todo o carinho que nós temos ao preparar as lições. O Marcos nos passa o texto que vai ser estudado no dia, com tempo antes. A Diane trazendo essa prece de harmonização tão maravilhosa que toca os nossos corações e abre a nossa mente para entender o que vem depois. A Declair com seus depoimentos tão emocionantes, a Yara trazendo também a sua experiência, o Luiz Romeu, então, né, esse amigo querido que vocês já conhecem de muito tempo, e eu que vim aqui para dizer para vocês que nós estamos juntos. Existe um propósito na nossa vida. Cada um de nós está aqui por uma razão. E não importa se a gente está consciente ou não dela. O importante é, estamos juntos para o trabalho, para a divulgação dos ensinamentos, do amor de Jesus. Enfim, por isso, nós te pedimos, compartilha o vídeo, dá o seu like, ajuda a TV Nova Luz a distribuir essas mensagens para muitos corações. E você é um trabalhador da TV Nova Luz quando faz isso, tá bom? Nós te agradecemos de muito coração a presença, o apoio de sempre. Fica conosco, vamos lá, vamos começar o programa de luz. Bom dia para você que está de dia, boa tarde ou boa noite, não importa. Um beijo no seu coração e que ele possa nos ouvir com muito carinho, porque nós estamos aqui com muito carinho para vocês. Né, Jeane? Vou passar para você agora começar o programa. É verdade, Soninha. Olá, amigos. Como é bom estarmos juntos. Soninha falou assim: vamos começar o nosso programa de luz. E é isso que nós desejamos hoje, um programa de muita luz, de luzes curativas, de iluminação de nossas mentes, iluminação dos nossos corações. Vamos buscar essa luz, vamos buscar essa força que nós temos internamente. Essa semana eu recebi muitos pedidos de orações para a saúde e eu fiquei pensando como é importante nós nos unirmos para orar. É tão importante a oração intercessória, funciona muito, nos auxilia muito, mas bem mais importante é nós buscarmos dentro de nós a nossa fé, a nossa confiança, em primeiro lugar em Deus e em segundo momento em nós mesmos. E será que nós estamos nos utilizando da fé em nós, da fé humana? Será que nós estamos nos utilizando da nossa força interior? Porque nós somos fortes. Nós temos forças dentro de nós. Nós temos condições de mudar todo o nosso futuro. Nós temos condições de mudar tudo aquilo que não está bem em nós. Todo o nosso mal-estar, toda a nossa dor, o nosso sofrimento. Basta que a gente tenha uma fé ativa, que a gente construa a cada dia a nossa saúde da mente, do corpo, da nossa alma. Vamos então aproveitar esse nosso momento de oração para buscarmos essas forças que estão dentro de nós e que às vezes a gente esquece. Vamos lá? Vem comigo então? Vamos juntos. Estamos aqui de mãos dadas energeticamente. Nós aqui, vocês aí em casa, e nós vamos fazer essa caminhada agora, através da nossa oração, para buscarmos dentro de nós a fé em nós, o nosso poder de ação e de transformação. Transformar todo o mal que há em nós em bem. Transformar toda a escuridão em luz. Transformar toda a doença em equilíbrio, em saúde e bem-estar.
Vamos juntos, meus amigos. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos do nosso corpo físico e abrir os nossos olhos da alma. Vamos endereçar esse olhar nesse momento ao nosso Mestre, ao nosso amigo de todas as horas, de todos os tempos. Vamos trazer aquela imagem linda do nosso Mestre à nossa mente, para que possamos nos conectar às suas vibrações de amor, de cura, de paz. Vamos nos abrir agora para recebermos todas essas vibrações que estão chegando até nós através dos amigos espirituais, do nosso Mestre amado, da nossa mãezinha querida, do nosso Pai Criador. Vamos sentir e permitir que essas vibrações atuem em todo o nosso corpo. Vamos desejar profundamente. Vamos utilizar a nossa vontade, o nosso querer, para aceitar essa cura que cada um de nós precisa. Que possamos, nesse instante, sentir a cura começando a acontecer dentro de nós. Vamos nos inundar de todas essas vibrações luminosas que estão percorrendo todo o nosso corpo. Vamos permitir que atuem em cada órgão, em cada célula, em cada molécula que compõe o nosso corpo físico e a sua matriz perispiritual. Jesus, bom e amado Mestre, estamos sentindo, Senhor, essas vibrações curativas que chegam até nós. E nós desejamos receber. E nós desejamos nos curar. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos encontrar dentro de nós as forças que precisamos para essa caminhada rumo ao nosso equilíbrio, ao nosso bem-estar. Que possamos fazer crescer dentro de nós a sementinha da fé, fé humana, fé divina, que elas possam caminhar juntas, que possamos ter a certeza de que nós podemos muito mais, de que nós podemos a cada dia adquirirmos tudo que nós precisamos para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio. Mestre, que a sua luz, a sua paz nos envolva nesse momento, ilumine os nossos pensamentos, equilibre as nossas emoções e permita-nos, Senhor, caminharmos sempre em direção ao belo, ao bom. Nos oriente para que esse caminho seja sempre perfumado pelo doce perfume do amor e da caridade. Mestre, que tu possas continuar protegendo, cuidando de cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Ah, meus amigos, quantas vibrações que nós recebemos agora. E nós vamos continuar recebendo essas vibrações curativas agora através do nosso Evangelho, através das palavras luminosas de Jesus, que com certeza o Marcos hoje vai colocar nos nossos corações como se fossem gotículas de orvalho. E acreditem, nós podemos tudo e nós podemos um pouco mais. Basta que a gente creia em Deus, em nós e façamos a nossa parte a cada dia
para encontrarmos tudo aquilo que nós estamos buscando. Um beijo a todos vocês. Recebo aquele meu abraço bem carinhoso, assim repleto de muita paz, de muita luz para todos vocês. Vou passar agora para o Marcos. Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações. Hoje o assunto que iremos tratar, ele nos levará a profundas reflexões, porque muitas vezes procuramos as coisas bem longe, quando na verdade elas estão muito próximas de nós. Às vezes basta dar um passo para nós encontrarmos a solução daquele problema que muitas vezes nos aflige. E a nossa reflexão de hoje é em cima do livro Ceifa de Luz, do benfeitor espiritual Emmanuel. Então vamos à leitura e conforme formos lendo, nós vamos trazendo algumas explicações. É o capítulo 6, cujo título é Em Ti Próprio. É a carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, meus amigos, no final das contas, somos nós e Deus. Então, quando começamos a refletir sobre esse versículo que Paulo encaminha aos Romanos, ele chama a reflexão que no final de tudo, de toda a nossa jornada, de nossa vida, somos nós e Deus, ou seja, a nossa consciência. Deus está presente através da nossa consciência. As leis divinas estão impregnadas no nosso perispírito através da nossa consciência. Então, no final de tudo, somos nós e Deus. E Emmanuel inicia a sua reflexão. Escutarás muita gente a falar de compreensão e talvez que sob o reflexo condicionado repetirás os belos conceitos que ouviste por meio de preleções que te angariarão simpatia e respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão, além da certeza de que temos nela preciosa virtude. Então é muito importante nós escutarmos as palestras, as preleções, os ensinamentos, mas de nada vai adiantar se nós não colocarmos tudo isto que nós estamos aprendendo em prática. Ouvir sobre compreensão, sobre paciência, sobre tolerância é muito lindo e às vezes até repetimos estas palavras, como repetimos quando estamos fazendo o estudo do Evangelho de Jesus. Repetimos as parábolas, mas de nada serve se nós não colocarmos na nossa vida de uma forma prática. Porque já diziam que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então a nossa palavra, ela vai ganhar um colorido, ela vai ganhar vida, quando realmente nós praticarmos tudo aquilo que nós falamos. Eu sei que é muito difícil, que nós temos ainda muitos desafios a vencer, nós somos muito frágeis, mas precisamos começar a praticar, dar o primeiro passo. Nós sentiremos muita dificuldade no início, mas a cada passo que dermos, por mais curto que seja, nós nos sentiremos mais verdadeiros. Nossas palavras sairão vivas da nossa boca e aí nós nos sentiremos com uma paz, com uma tranquilidade. Nos sentiremos verdadeiros naquilo que pregamos. Esse é o convite de Paulo. Esse é o convite que Emmanuel nos leva à reflexão. Falarás de paciência e assinalarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela. No entanto, se no ímã do próprio ser não tende necessidade de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerca de calma e tolerância. Então, nós só vamos aprender a ter a virtude da paciência exercitando ela.
E como nós iremos exercitar a paciência? Convivendo com pessoas que peçam a nós, mesmo de uma forma inconsciente, que tenhamos paciência com ela, que tenhamos tolerância, que tenhamos boa vontade, que saibamos contornar os obstáculos. E aí estaremos realmente cultivando a paciência. Algumas pessoas dizem assim: perdi a paciência. Isso é um ledo engano. A gente não perde aquilo que nós já conquistamos. Quando eu falo que perdi a paciência, na verdade eu não tenho paciência. Porque na medida que eu vou adquirindo essa virtude, não tem mais como perdê-la. Assim acontece com o amor, com a verdade, com todas as virtudes que vamos conquistando ao longo dos milênios. Uma vez conquistada, não tem como perder. Imagine se Jesus fosse perder a paciência conosco. Isso não acontece. Espírito perfeito que já era naquela época, ele tinha essa virtude por excelência. E ele levava os corações que iam buscar ele a prova disso. Nas palavras que ele endereçava, no carinho que ele tratava, no perdão que ele levava a pessoa a refletir para se auto-perdoar. Ele nunca acusou ninguém. Ele apenas levava a pessoa à reflexão dos caminhos equivocados que ela estava tomando, para que ela não tomasse mais, para que dali para frente ela seguisse o caminho do cultivo das verdades eternas. O Evangelho nos propõe isso. A cada linha que nós fazemos do Evangelho, a cada parágrafo, a cada página, o Evangelho nos propõe mudanças. Mudanças autênticas, verdadeiras, que não serão conquistadas da noite para o dia, mas faz sim ao longo dos milênios, nas nossas jornadas evolutivas. Porque o Evangelho é um código de luz que serve para nós, espíritos encarnados aqui no planeta Terra, como uma bússola constante nas nossas vivências, nas nossas existências. Então ele nunca ficará ultrapassado. Hoje eu aprendo um pouquinho, numa próxima encarnação aprenderei um pouco mais, assim como aprendi em existências pretéritas. Então o Evangelho, ele está sempre atualizado. O Evangelho é um farol vivo a nos guiar pelos caminhos que engendramos na busca de soluções. Por isso que no início eu falei que muitas das vezes nós procuramos longe o que está perto, que está dentro de nós. E basta um passo para dentro de nossos corações. Exaltarás o amor, a bondade, a paz e a união. Mas se nas profundezas do espírito não sentires algum dia o sofrimento, a ensinar-te o valor da nota de consolação sobre a dor de que te lamentas, a significação da migalha de socorro que outrem te estenda em teus dias de carência espiritual, nos teus dias de carência material, a importância da desculpa de alguém a essa ou aquela falta que cometeste e o poder do gesto de pacificação da parte de algum amigo que te restituiu a harmonia em tuas próprias vivências, ignorarás realmente o que sejam entendimento e generosidade, perdão e segurança íntima. Então Emmanuel, ele vem nos explicar que além das virtudes que precisamos cultivar com relação aos outros, precisamos perceber as virtudes que os outros cultivam a nosso favor. Ou seja, a migalha de socorro que alguém nos traz numa carência material. A importância das desculpas quando nós cometemos algum equívoco, algum erro com alguma pessoa. Quando o amigo nos traz a harmonia através da pacificação. E quando nós entendemos a generosidade com que somos tratados. Então, na medida que vamos compreendendo esses pequenos gestos de gentileza que a vida nos traz através das pessoas, porque Deus cuida dos seus filhos através dos outros filhos. Então somos nós cuidando uns dos outros nesse
nesse aprendizado da nossa vida espiritual, nessa jornada evolutiva que todos nós somos convidados a participar, a sermos aqueles atores ativos, aqueles atores principais na construção da nossa própria história. E na nossa história nós temos diversos companheiros que participam dela, umas horas nos ajudando e outras horas sendo ajudados. Então é importante nós compreendermos todos esses ensinamentos que a vida nos traz, e não só aprender na teoria, mas principalmente vivenciá-los em nosso coração, na nossa intimidade. E Emmanuel ele vai finalizar o estudo deste capítulo dizendo o seguinte: seja qual for a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Via de regra, quando estamos passando por algum sofrimento, nós começamos a achar que nós somos os mais sofredores, que não existe uma dor maior do que a nossa. Começamos a perguntar por que isso está acontecendo comigo. É o que Emmanuel falou aqui, perguntas sem remédio. Se nós sabemos que o nosso Pai é um Pai de justiça, de amor e de caridade, se Ele só deixa chegar até nós aquilo que nós temos condições de suportar e de carregar, que nada acontece por acaso, que existe ali de causa e efeito, se estamos enfrentando um momento de dor e de dificuldade, é porque ele é necessário ao nosso processo de aprendizagem e de libertação. Então, quando temos essas perguntas, por que está acontecendo isso comigo? Por que Deus permite? Eu sou uma pessoa tão boa? São perguntas sem remédio, que não vão adiantar nada. É como se tivéssemos uma ferida e cada vez que fazemos essa pergunta, é como se estivéssemos nos revoltando contra Deus. Como se pegássemos um espinho e enfiássemos nessa ferida. Nós vamos sofrer mais. Então, na medida que temos essa compreensão mais ampla da vida, toda essa dificuldade, todas essas aflições que nós passamos, elas se tornam mais amenas. E Emmanuel conclui: penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser, e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Então a solução de todos os nossos problemas está dentro de nós. Quando nós nos melhorarmos, quando nós nos transformarmos, os problemas serão solucionados. Porque os problemas só existem porque nós, em algum momento de nossa vida, nós criamos esse problema. E Deus, através do livre-arbítrio, através da lei de causa e efeito, da pluralidade das existências, Ele nos dá a oportunidade de solucionar esses problemas. Então a solução de tudo que hoje nos acomete, nos entristece, está dentro de nós, está em nossas mãos. Por isso que nós vemos muitas pessoas que conseguem se curar de doenças que eram consideradas incuráveis, porque a solução está dentro dele. Ele trabalhou, ele buscou, e às vezes a solução de um problema não se encontra numa existência. Às vezes, o caminho que precisamos percorrer para encontrar aquela solução é o caminho, às vezes, da dor, do próprio desencarne. E nós encontraremos essa solução do outro lado da vida, ou numa próxima existência. Porque a vida é única. São dois lados de uma mesma moeda, estamos sempre falando. Uma hora estamos aqui, na vida material, daqui um pouco estamos na vida espiritual. Como Emmanuel nos diz, nós precisamos encontrar dentro de nós a solução desses problemas que foram criados por nós mesmos ao longo dos milênios. Então, a solução desses problemas, eles estão dentro de nós. Na medida que nós vamos descobrindo o caminho, nós iremos solucionando, seja nessa encarnação ou numa próxima existência. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações. E agora eu passo a palavra para a nossa irmã Sônia.
eu não sei nem por onde começar. Foi tanta coisa boa que você falou, que agora eu fiquei até aqui. Vou começar por onde? Eu vou começar lá pela Jeane, porque a Jeane, eu pensei uma frase que a Jeane falou, entre todas, que me chamou muita atenção, que é sentir a cura começar a acontecer dentro de nós. Vou repetir. Sentir a cura começar a acontecer dentro de nós. E quando a gente está lendo, né, estudando sobre isso, a gente percebe que é isso, é simples assim, simples assim. Sentir, porque a cura vai começar quando nós nos abrirmos para ela, né? Então, guarde essa frase, escreva lá na porta da geladeira, escreva no espelho do banheiro e pense nisso. Aí comece a sentir a cura. E aí a cura de todos os problemas, né? Já que os problemas são criados pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças, enfim, por não conseguirmos dar conta daquilo que podemos dar conta, mas que por muitas crenças, às vezes, nós nos perdemos aí nessa vida. Mas como não tem problema, também como o Marcos acabou de falar, né? Se não for nessa encarnação, vai ser numa outra. A prece é nossa, não é de Deus, né? Então, eu me lembrei de uma historinha, né? Falando de medo, me lembrei da historinha do peixe-pichote. O peixe-pichote era um peixinho que vivia no mar e ele vivia muito angustiado, porque ele nadava num mar muito escuro. O mar do peixe-pichote era um mar escuro, ele não conseguia ver nada, ele se sentia muito sozinho sempre. Então, o peixe-pichote nadava para lá e para cá e não conseguia ser feliz, não conseguia aproveitar nada daquele lugar onde ele morava. E ele já estava ficando muito triste quando, um belo dia, ele percebeu que tinha os peixinhos nadando ali na frente. Ele percebeu que tinha umas águas, umas plantas aquáticas, que a água era limpa e cristalina. E aí ele pensou, ué, o que aconteceu comigo? Será que eu vim nadar em outro lago? Enquanto ele se questionava assim, ele começou a entender o que tinha acontecido. E ele falou assim, como é que eu posso ter tão bobo? Eu estava nadando o tempo todo com medo do escuro, porque eu estava nadando o tempo todo com os olhos fechados. Então é isso, né? Será que a gente continua com os olhos fechados? Será que a gente tem medo, tanto medo de ver as coisas, que a gente não olha para elas, não abre os olhos para poder ver as nossas dificuldades, as nossas limitações, né? Então, eu pergunto para você, você está vivendo de olhos fechados? Você está nadando pela vida de olhos fechados? E por se está? Você não teria a hora agora de abrir os olhos, de olhar para as suas coisas, de encarar, né? E de perceber o que essa sua dor está dizendo. O que a sua dor quer dizer para você? É essa dor de cabeça que você sente todo dia? Ou essa dor nas costas? Ou essa tristeza que você não sabe de onde vem? O que ela diz para você? Será que você tem medo de olhar para ela e perceber o que ela está te falando? Às vezes, a gente perde até o brilho da vida. A gente perde o propósito por conta de uma dor que vai acompanhando o tempo todo. Então, é hora de começar a perceber, ter fé, ter confiança em Deus e perceber que alguma coisa a dor quer dizer. E aí, sabe, eu estava me lembrando também de uma outra coisa que o Marcos falou e quando ele começou a leitura. É tudo entre nós e Deus. Na hora que nós acreditarmos exatamente nisso, nós vamos ter um pouco mais de facilidade. Porque, afinal de contas, Deus é o Pai amoroso, né? Ele quer que nós sejamos felizes. Ele não cobra, ele não pune, ele apenas espera que nós façamos o melhor. E tudo aquilo que a gente não consegue ainda é porque nós criamos os problemas. É porque nós não estamos dando
a devida atenção, porque nós estamos com medo. E aí é hora de começar a se acolher também. Nós temos sido muito duros conosco mesmos. Nós temos sempre cobrado muito e isso não tem dado certo. Tem dado certo para você? Ser crítico, cobrar o tempo todo? Quantas pessoas você escuta dizendo: ah, eu não sei para nada, eu sei ela de novo, e já não vai dar mais certo. E parece que está desistindo, né? Quando, na verdade, quando a gente erra, exatamente para contraditoriamente, é a oportunidade da gente aprender de novo, né? Eu tenho pensado muito nisso em relação a mim mesma, sabe? Porque, na verdade, eu sempre tive essa intuição, né? Em várias dificuldades que eu já passei na minha vida, e aí algumas até de crítica mesmo, de amigos e tudo, as pessoas não entendem. Eu não sei se as pessoas não entendem ou se eu, às vezes, também não sei colocar mais claramente as minhas intenções, mas, enfim, passa o que todo mundo passou. E aí, uma força muito grande que vinha de mim era sempre essa. É sempre entre eu e Deus. Porque o outro não sabe a tua história toda. O outro não sabe, ele julga você segundo os parâmetros dele. Então, a gente precisa ter força, a gente precisa olhar para dentro, sabe? Se procurar dentro de si mesmo. Se procurar dentro de si mesmo. E é aí que nós vamos nos encontrar. Nós não vamos nos encontrar nas críticas, nós vamos nos encontrar nas nossas, nossa vontade de melhorar, né? E seguir mesmo, se esforçar sempre. E perceber que a gente, às vezes, cria um mundo de ilusões, um mar escuro, águas escuras, porque o teu olho está fechado. Então, vamos fazer que nem o peixinho Pichote, vamos abrir os olhos, vamos aproveitar, olhar para dentro, vamos aproveitar a nossa história, a nossa própria história, e vamos contá-la de uma forma diferente, né? Às vezes, a gente aprende lá na infância algumas coisas e isso vem nos acompanhando para sempre. Talvez seja repetição de alguma vida do passado. Na verdade, o que importa é como você está vivendo agora o teu presente. Quando nós sentimos medo, que nem o peixinho, o medo nos aprisiona e cria diversos outros medos, né? Então, quando você parar para pensar nisso e começar a se voltar realmente para Deus e a sentir em você a cura começando, você vai ir repetir para si mesmo, sempre entre eu e Deus. E isso não significa que você vai deixar o outro, que você vai deixar de cuidar do outro, de cuidar de si mesmo, de fazer suas coisas. É simplesmente você buscar uma força muito maior que você mesmo. A força que existe no olhar do Pai, no olhar compassivo, no olhar de motivação, no olhar de esperança. Enfim, é isso. Eu fiquei pensando muito, né? Enquanto o Marcos falava, e aí eu queria dizer isso para vocês. Procurem você mesmo, porque você vai achar coisas lindas aí dentro, coisas que você precisa ter olhos de ver para olhar com o coração, para olhar em ti próprio, como diz Emmanuel, né? E achar tudo que você precisa. Está aí dentro, né? Uma boa forma de você achar isso é você fazer exercícios de atenção plena. O que é isso? É o exercício de você focar no presente, de você deixar sua mente esvaziar. Porque da mesma forma que você não é as crenças que você não é as vozes, não é a voz que te diz que você não pode, que você não deve, que você não é capaz, que você não sabe.
ou que você está nadando no escuro, dessa mesma forma, você pode se observar e focar no seu presente. Um exercício muito bom para isso é você... ia falar de um, mas eu vou falar de outro. É você fechar os seus olhos e começar. Você está aí, onde você está. Digamos que você esteja na sala da sua casa. E aí você conhece a sala da sua casa. Você sabe a cor das paredes, você sabe onde estão os móveis. Mas aí você vai fechar os seus olhos e vai ter, por trás dos seus olhos fechados, simplesmente visualizar a sua sala. E vai pensar, eu estou visualizando a parede, eu estou visualizando o sofá, a mesa, o que tiver na sua sala. E aí você vai estar ali, presente. 2, 3 coisas, rapidamente. Depois, você vai ouvir os sons do agora. Né? E aí pode ser que tenha uma buzina lá fora, pode ser que tenha uma música, pode ser que tenha televisão, alguém que fala, enfim. Também 3 ou 4 coisas. E aí depois que você visualizou e que você ouviu o que está acontecendo agora, aí, na hora que você está fazendo o exercício, você vai sentir o tato. Você vai ter a impressão sensorial. Aí você vai perceber o seu corpo, se você está sentado, se seus pés estão apoiados, se a sua roupa, como é o toque da roupa que você está vestindo, né? Se o tecido é leve. E aí você vai também 3 ou 4 coisas para deixar que o seu cérebro vá se conectando com tudo isso, com o teu presente. Visualizou? Visão, audição, tato, sentido, sensório. Aí você vai passar para o olfato. E aí você vai sentir o cheiro. E pode ser que você não sinta cheiro de nada, pode ser que você não perceba, despreocupe-se, apenas sinta o ar entrar e sair. Né? Se tiver um cheirinho, talvez a comida gostosa vindo lá da cozinha, ou do vizinho, né? Talvez o cheirinho da chuva batendo lá fora, não sei. E aí depois que você sentir o cheiro, usando o olfato, né? Você vai usar o paladar, que é outra forma de você se conectar consigo mesmo, de uma forma bem tranquila e bem agora. E aí você vai sentir o gosto. E gosto a gente sempre tem, né? Na saliva, ou alguma coisa que você comeu há pouco tempo. E aí você pode, inclusive, perceber que é um gosto que você nunca tinha percebido antes. É o seu gosto, o gosto da sua saliva. E aí, depois que você fizer tudo isso, você respira e volta tranquilo. E é um exercício que você pode fazer quantas vezes quiser, quantas vezes lembrar, todo dia, porque quanto mais você fizer, mais você está possibilitando o teu cérebro se conectar com o teu corpo, no aqui e no agora. E aí você deixa o medo do futuro, a ansiedade do que vai acontecer daqui a pouco, as críticas severas do passado, do que você fez do passado, porque às vezes é interessante, porque o ser humano é tão complicado, né? Às vezes nós lembramos de uma coisa boa e daqui a pouco vem a culpa de estar se sentindo orgulhoso por isso. Então, vamos focar no presente, vamos focar em você. Você é sempre um início de alguma coisa. Você sempre é semente de alguma coisa que pode começar a brotar agora. Você pode plantar-se aqui novamente. Não precisa esperar outra encarnação. Se tiver que esperar, tudo bem. Mas comece agora, comece hoje aí. Comece esse exercício daqui a pouco, quando terminar o programa, quando você tiver um tempo, e vai fazendo. Você vai lembrar você vai perceber como vai ser bom para você. Tá bom? É isso. Vamos fazer juntos uma meditação rapidinha? Vamos lá? Vamos visualizar o bem, deixar um pouquinho essa cura que já está processando aí dentro de você e que só falta você prestar atenção, porque nós estamos sempre nos preparando para o melhor. Mesmo quando a doença vem, mesmo quando a gente está se sentindo mal, a gente pode até estar se preparando para a morte. Mas e aí, o que é a morte? Né? O que você acha que é a morte? A gente tem medo da morte às vezes, né?
Mas às vezes é só abrir os olhos lá do outro lado e ver que mar lindo que tem para navegar, para nadar. Né? Mas não vamos tratar disso agora, vamos tratar da vida, vamos tratar da cura, vamos tratar da paz interior. E para isso, nada melhor do que você entrar em contato com a sua respiração. É esse processo que te traz a vida, que te traz o oxigênio que vai para todas as suas células, que chega a todas as suas partes. Isso, muito bem. Sinta o ar entrar, sinta o ar sair. E nesse processo de troca, você pode, inclusive, deixar que a sua mente criativa perceba agora como é o ar entrando em você. E junto com esse ar que entra, deixe também entrar todos os recursos que você precisa para ficar saudavelmente bem. E ao expirar, deixe sair tudo que se ficasse preso em você faria mal. Despreocupe-se, apenas sinta. Isso, aprenda a sentir, a ser você. Esqueça o que eu tenho dor, que eu tenho angústia, que eu tenho isso. A gente não tem nada, a gente é perfeito, filho de Deus, criado da forma melhor para ser feliz. E a felicidade é poder viver, é poder passar pelas intempéries, é poder passar pelos desafios, é poder estar aqui hoje, apesar da sua história, da sua linda história. Olhe com muito carinho para você. Isso, muito bem. E agora eu vou imaginar que você se veja, se imagine como um lindo livro. Um livro. Isso. Um livro. E você está em um determinado ponto desse livro. Talvez no meio, talvez ainda no início, talvez um pouco mais para o final. Despreocupe-se. Olhe-se como um livro. E aí você vai perceber que esse livro tem várias folhas escritas atrás. Várias folhas. Você não vai lê-lo agora. Você só vai olhar e saber que essas folhas foram escritas. E aí, nesse ponto da sua leitura, você percebe também que as folhas a seguir estão brancas. São folhas em branco. Isso. Que interessante. E aí você imagina. Você pode até se perguntar, mas que livro é esse que eu vou ler? Que as folhas estão em branco. E aí, você descobre que é você que vai escrever esse livro. Na medida em que você for escrevendo, você vai lendo. Porque foi você que escreveu esse livro em todas as páginas anteriores. É a sua linda história. É a sua história de vida. E ela pode ter começado muito antes. E ela começou, com certeza, muito antes do que aquele dia em que a sua mãe te recebeu, em que você chorou pela primeira vez, em que você abriu os olhos para um novo mundo. E você veio escrevendo esse livro até aqui. Então, você já está apto a continuar escrevendo. Você já foi treinado para isso. E você sabe que você pode escrever a sua história a partir de agora, com todo o aprendizado que você traz das páginas anteriores. E você sabe também que você não é a sua história. Já passou por você. Mas que você pode fazer agora
um novo começo. Cada página que você escrever a partir de hoje é uma nova oportunidade. Cada página é um momento da sua vida. E você pode fazê-lo de maneira muito bonita para Deus. Despreocupe-se quem vai ler a sua história. É você e Deus. E eu tenho certeza que saber que está escrevendo para Deus te dá uma imensa motivação. O que você gostaria de escrever para Deus? O que você gostaria que Deus lesse no seu livro? No livro que é você. Pense nisso. Comece a escrever agora. Não crie histórias que você não pode contar. Conte a sua história. E eu tenho certeza que você vai, cada dia, se sentir melhor e melhor e melhor. Tá bom? E nessa história, você pode colocar os seus amores. Você pode colocar as outras pessoas, o seu desejo para o mundo, os animais, o ambiente. Quando a gente cuida de tudo isso, a gente está cuidando da gente. Faça a sua história. É o que eu te desejo. Uma linda história de amor. Uma linda história num lago azul de águas limpas e de olhos bem abertos. Tudo bem? Então é assim que eu te convido para voltar a atenção novamente para a sua respiração, para voltar a atenção para você, trazer todo o aprendizado, sentir-se feliz, saber que dentro de você tem um lindo tesouro. Seja feliz. E assim, enquanto você vai voltando aí, eu passo para Declaê trazer suas histórias lindas. Olá, amigos. Que prazer estar aqui com vocês. Como sempre, desde antes de começar o programa, a gente faz uma preparação, sempre um faz uma prece. Hoje foi a Yara que fez a prece. Foram aprendizados. Eu fui anotando tudo que se destacava em cada fala deles. Aí a Yara falou sobre confiança e seriedade daquilo que a gente faz, nas orações, na conversa que a gente tem. E aí a Jeane vem com a oração e diz, estamos aqui por uma razão. E assim por diante, muito mais coisas. Aí agora a Sônia falou da paz interior. Eu anotei muita coisa, gente, não vou ler tudo. Da paz interior. E eu lembrei de um desenho animado do Urso Panda, que era um Kung Fu Panda, eu acho que chama o nome do desenho. E ele tinha um mestre, né, que ensinava ele a ser o campeão lá de Kung Fu, que era o que defendia a cidade. E um dia ele viu o mestre, que caiu uma gota de água de uma folha, e ele conseguiu que essa gota caísse na mão dele e não se desmanchasse, continuasse uma gota. E ele viu o mestre trabalhando com aquela gota de água, colocando numa mão para outra, jogando para o alto, e a gota não se desfazia, até ele conseguir colocar essa gota em outra folha. E a folha se dobrou e a gota caiu no chão. Aí a gota se desfez. Aí o panda perguntou para o mestre, o que o senhor está fazendo? Ele está, estou praticando a minha paz interior. E ficou aquilo guardado no panda, mas ele não conseguia entender ainda. E houve um inimigo que veio atacar a cidade com um grande canhão, e ele estava atirando e destruindo tudo. Aí tinha uma amiga dele, que era uma onça, uma tigresa, foi tentar defender a cidade desse inimigo. E esse inimigo atacou-a e ela foi jogada muito longe no mar, e o panda pensou que ela tivesse morta. Aí ele foi nadando até ela e viu ela em cima de uma madeira. E ele ficou, né, em cima de uma outra madeira, como se fosse uma prancha, e esse inimigo veio para a cidade para destruí-lo,
porque disseram que ele seria o guardião da cidade, e esse inimigo queria tomar conta da cidade. Então, o inimigo queria matá-lo. E esse inimigo começou a tirar bombas desse canhão enorme em cima do panda. E o panda lembrou da lição do mestre. E ele começou a visualizar todas aquelas bombas como se fossem gotas d'água. E a bomba chegava perto dele, e ele, com aquela energia, fazia com que a bomba retornasse para o inimigo e começou a destruir o inimigo. E dessa forma, ele, com a paz interior dele, ele conseguiu eliminar o inimigo. Então, amigos, eu estou contando isso tudo porque, lógico que eu ainda não consegui a minha paz interior total. Eu estou trabalhando nela. E a Soninha contou lá no início sobre aquele peixinho Pichote, né? Que não conseguia abrir os olhos. Eu sempre falo da minha experiência a partir do desencarne do meu filho, porque é aí que eu fui estudar a doutrina espírita, é aí que eu entendi o porquê de tudo na vida. Eu era esse peixe, quando no desencarne do meu filho, eu nadava para lá e para cá e não conseguia ver nada. Os amigos me mandavam livros, até livros espíritas. Eu lia aquilo para poder passar o tempo, mas eu não entendia nada. Eu absorvia os livros como se fosse alguma coisa para não pensar em outra coisa, né? Aí a Sônia falou da sua dor, a dor maior, né? E falou a solução dos problemas dentro de nós. Falou da nossa cura íntima. E falou da dor feita por nós mesmos. Eu sentia isso tudo, eu tinha tudo isso dentro de mim, com os olhos fechados, igual o Pichote. Quando eu comecei a entender a doutrina, quando eu comecei a tirar dentro de mim a culpa que eu sentia por meu filho ter desencarnado, eu sentia culpa pela morte do meu filho. Eu não estava lá presente, mas eu sentia muita culpa, porque de alguma forma eu, como mãe dele, teria que ter defendido ele. Então, eu senti essa culpa. Mas quando eu comecei a abrir os olhos e ver a água límpida, ver as plantas dentro da água límpida, ver as pessoas à nossa volta, à volta, né? Que tinha outras pessoas que sofriam, às vezes, mais do que eu. As suas dores eram maiores do que a minha. Quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a me curar. Comecei a curar as minhas dores. Por que eu estou falando tudo isso, amigos? É porque são minhas experiências. E eu acho que a gente falando das nossas experiências, as pessoas vão entender que tem um caminho a seguir para você curar as suas dores. Não importa quais sejam, né? A minha é essa dor da morte do meu filho. Teve um dia, depois de alguns anos que meu filho desencarnou, ele desencarnou dia 27 de novembro. Então, o mês de novembro, para mim, era um mês muito difícil de passar. Então, quando se aproximava do dia 27, era uma escuridão total, era um sofrimento total. Depois de alguns anos desse sofrimento que me fazia muito mal, teve um ano, há uns 6 anos atrás, que chegou o mês de novembro, passou do dia 27, e eu não me lembrei desse dia. No dia seguinte, um amigo falou, eu não te liguei ontem, porque isso é um dia muito difícil, eu estou te ligando hoje para dizer que eu orei muito por você ontem, não sei o quê. Aí que eu me toquei que tinha sido dia 27. E tinha passado por mim tranquilamente. Não que eu esqueci, mas não passou com sofrimento. Aí eu comentei com uma amiga querida, Yasmin. Falei, Yasmin, aconteceu isso. Eu fiquei sofrendo. Aí eu comecei a sofrer porque eu não me lembrei. Eu falei com a Yasmin, comentei com ela, ela disse, Declair, acabou o seu luto. Agora suas lembranças vão ser outras. E realmente foi assim, amigos. Eu lembro, eu tenho muita saudade. Hoje mesmo estava comentando. É muita saudade que eu sinto, mas eu não sofro mais. Não tenho dor pela lembrança do meu filho. Eu tenho só
lembrança de saudades. Mas tenho lembranças boas do tempo que ele conviveu com a gente. Então é isso, amigos. Hoje é essa minha história. Conquiste a sua paz interior, procure. Você não conquista de uma hora para outra, mas vai trabalhando nela, vai conquistando, pegue uma gota de água e trabalhe com ela, até você conseguir passar de uma folha para outra, sem destruir a gota d'água. É isso, meus amigos. Fiquem na paz. É muito lindo mesmo, né? Exatamente assim, simples e difícil a beça, mas a gente consegue, né, Yara? Consegue sim. Olá, pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Bom, hoje eu encontrei um artigo numa revista essa que eu gostei muito dela, já tem algum tempo que ela está guardada na minha estante, porque tem um monte de artigos bem gostosos de ler, para refletir, e às vezes eu gosto de pegar a revista de novo, alguns, ou como eu gosto às vezes de pegar alguns livros, e ler de novo aquele capítulo, ler de novo aquele pequeno artigo, porque parece que eu enxergo alguma partezinha de uma maneira melhor. E aí hoje eu estava procurando alguma coisa para falar com vocês e achei essa revista e achei esse artigo. Eu confesso a você que esse foi um daqueles que parece que eu pensei assim, será que eu já li alguma vez? Agora era a hora certa. E eu achei interessante a gente falar um pouco a respeito, porque no dia a dia da minha convivência com pessoas em vários lugares, e não só na minha experiência profissional, às vezes batendo papo com a vizinha, na academia, sabe? O assunto é muito recorrente. Qual é esse assunto? A questão de perder peso. Se bem que também, muitas vezes, sobre ganhar peso. Pessoas que se queixam mesmo, conversam comigo, puxa, eu queria ser mais fortinho, eu queria ter um corpo mais, sabe, um pouco mais de peso, eu estou muito magrinho. Mas o que eu mais escuto é, preciso perder peso. O doutor falou que eu tenho que perder peso. Eu me olhei no espelho e cheguei à conclusão que preciso perder peso. E aí, isso se torna, na maioria das vezes, um sofrimento, uma saga, dura anos, e a pessoa está lutando para perder peso, né? Vai para o médico, vai para o nutricionista, e não dá certo. E esse artigo foi escrito, falava a respeito de um homem que se chama, o nome dele é difícil, Brent Passalacqua, que é um terapeuta de yoga. Ele escreveu alguns livros, e o título do artigo já é bem legal. É Faça as pazes com o seu prato. É muito legal. É o início de tudo. É uma outra visão. É a gente desconstruir uma coisa que não dá certo. E aí vamos lá. Ele fala o seguinte: para que você perca peso e de uma forma duradoura, não tem que começar com privação ou com contagem de calorias. Olha que coisa interessante, porque isso é o que a gente mais vê. A proposta dele é completamente diferente. Ele diz o seguinte: antes de você abraçar as mudanças de vida que resultam em perda de peso, você deve aprender a cuidar de si mesmo. Isso é fantástico. É exatamente isso. Você precisa perder alguns quilos, você precisa atingir um peso para a sua saúde, para o seu condicionamento, porque está com isso, aquilo, aquilo outro. Beleza. Mas você vai conseguir, certamente, e vai manter isso quando você aprender a cuidar de si mesmo. Não é o doutor,
não é a sua esposa, não é seu personal e não é o seu nutricionista que cuida de você mesmo. Quem cuida de você mesmo é você. Eles te orientam em cima de bases científicas, de experiências, mas você tem que cuidar de si mesmo. Isso inclui fazer uma prática consciente de se alimentar regularmente com refeições saudáveis. Isso parece óbvio, né? Comendo mal pra caramba, a gente perde peso. Não, isso é óbvio que não. Então, uma alimentação saudável faz com que você consiga estar bem nutrido, e isso é cuidar de você, bem de si mesmo, tá? Mantendo a sua energia, mantendo o seu corpo em um bom estado, porque lembre-se, ele é necessário para que você cumpra as coisas que você se propõe e é necessário para o seu crescimento individual. E você tem que ter uma prática consciente. E aí eu vou dar ênfase nisso. A gente come com consciência? Ou a gente recebe aquele pratinho de ração na frente e faz... Papei. Não. A gente precisa comer com consciência. Concorda? Quando comer se torna um autocuidado, em vez de uma razão para culpa, você fica mais propenso a fazer escolhas alimentares saudáveis e atender às sugestões do seu corpo que indicam quanto é suficiente. Isso é outra coisa muito importante. A maioria das pessoas se culpa muitas vezes durante o dia, várias vezes durante a semana. Eu escuto muito isso. Olha, eu tento me controlar, mas final de semana eu meto o pé na jaca, eu sei que eu não devo. Gente, isso é autocuidado? O sujeito gera uma culpa danada. O cara sabe que no sábado que vem vai comer errado, vai gerar culpa. Eu, hein? Quando estamos nutridos, como uma planta, podemos crescer e prosperar. Mas, se está acostumado a se privar de comida, talvez você precise ensinar a si mesmo a se alimentar bem regularmente. Porque senão fica essa coisa bem, sei lá, esquizofrenizante. Come menos, come mais, come menos, come mais, regula aqui. Não, ontem eu comi, então hoje eu como mamão, porque eu comi mamão, porque ontem eu comi 2 pães. Olha, isso não pode dar certo. Para a maioria das pessoas, isso significa comer, no mínimo, 4 vezes ao dia em intervalos regulares, o que impede que o açúcar do nosso sangue caia muito e a gente fique desesperado para comer, porque é uma reação normal de um organismo que está hipoglicêmico, e ajuda a evitar aqueles lanchinhos não saudáveis. Com a prática, aprenderemos a ver o ato de comer como uma ação de amor a si próprio. Essa era a minha proposta hoje. Pedir para que a gente comece a olhar para a nossa alimentação como um ato de amor a gente mesmo. Eu sei o quanto é complicado. Às vezes a gente não tem um horário adequado, não tem nenhum lugar adequado para comer. Às vezes a gente trabalha e tem que preparar e transportar, etc. e tal. Todas essas situações devem ser levadas em consideração. Mas isso não evita que a gente coma para cuidar de si mesmo, coma melhor para cuidar de si mesmo. Assim como muitas vezes a gente tira um tempinho para cuidar da nossa pele, a gente tira um tempinho para cuidar da nossa mente. Então, a alimentação faz parte desse cuidado também. E aí, ele fala depois de uma meditação, tá? Ele chama de meditação, que é você transformar esse ato de autocuidado realizando todo dia uma prática. Eu achei muito interessante, vou ler rapidamente. Ele sugere que todo dia de manhã você se sente confortavelmente
e tire alguns minutos, alguns poucos minutos, para você fazer aquela respiração abdominal. Depois que você fizer isso, você imagina, fecha os seus olhinhos, se imagina comendo uma refeição que seja saudável e deliciosa, num lugar que você gosta, que seja favorito. Então, seria como se eu imaginasse, por exemplo, eu sentada num jardim fazendo um lanche com aquela toalhinha, sabe? Que eu acho isso uma delícia de fazer. E, nesse momento, quando você se imagina fazendo essa refeição saudável no lugar que você gosta, você diz para você mesmo: tenho tudo de que preciso. E, mais uma vez, você faz exercícios de respiração. Aí, depois, você faz o seguinte: fala para si mesmo, nutrindo a mim mesmo, eu escolho ser saudável, centrado e calmo. Mantém os exercícios de respiração e quando isso, então, depois que você faz esses exercícios de respiração, respirar, fazer como se fosse uma respiração de meditação, você fica um tempo em silêncio, pensando. Isso é uma prática diária. É muito interessante. Eu nunca fiz, tá? E hoje eu peguei essa orientação e vou começar a fazer, porque quantas vezes eu acordo de manhã cedo e eu noto que eu como automaticamente aquela refeição que eu até sei que é saudável, porque eu tenho essa maior preocupação com isso, mas que o quanto que eu estou consciente de que fazendo isso eu estou me cuidando, tá? Essa foi uma proposta que eu pensei para a gente fazer, porque me angustia muito essa tristeza que às vezes eu vejo da pessoa lutando contra a alimentação e eu não consigo perder peso e o médico diz que eu como tudo errado. E, gente, isso não pode fazer bem. Vamos pensar dessa forma um pouquinho, fazer as pazes com o nosso prato. Beijo para vocês. Olá, amigos, como vão vocês? Tudo bem? Yara, é o seguinte, eu já me prontifiquei aí para o nosso amigo Marcos, Ricardo Rodrigues, quero fazer também a proposta para o Diego, que eu me proponho ajudá-los, eu quero fazer o bem ao próximo, eu ajudo eles a comer os chocolates. Entendeu? Vai dividir a quantidade, não vai deixar ninguém neura, né? Isso é uma boa. Sim, para eles ficarem mais tranquilos. Essa pandemia está me evitando ajudar o Marcos e o Ricardo Rodrigues, né? Quero voltar a ajudá-los. Né? Eu adorei a historinha também da Dênia, lembrou do Kung Fu Panda, do Simpo. Eu adoro ver desenhos também, e tem sempre um fundo moral muito bom. Né? Mas Soninha também, hoje, quando você, nas suas reflexões, vi que a Soninha hoje estava ali bem profunda, e ela falou, né, para a gente pensar no livro, e me veio O Nosso Lar, que é um livro que eu assim, mais gosto assim, do Nosso Lar, eu me imaginando nas portas do nosso lar, né, e escrevendo páginas novas. Aí depois ela falou para lembrar da vida atual, não foi uma lembrança, né, foi mais uma coisa que eu não me lembro, para falar a verdade, eu não me lembro, mas quando eu nasci, eu não chorei, Soninha, eu apanhei para chorar. Eu nasci em Saquarema, né, no interior do Rio de Janeiro, e nasci de parteira. Eu saí, tomei 3 tapas para poder chorar. Olha só que coisa. Eu queria continuar no plano espiritual, né? Aí depois você continuou falando, aí me veio uma outra coisa que a minha mãe falou, que foi a questão de tipo, eu não andei até 1 ano de idade. No dia que eu fiz 1 ano, aí a minha mãe falou assim, eu não vou fazer bolo porque ele não está andando. Naquele dia, isso ela falou antes, no dia que eu fiz 1 ano, eu saí da cama e saí andando já. Aí minha avó falou assim, agora você vai ter que fazer o bolo. Quer dizer, eu estou sempre no limite, né? Mas, pessoal, hoje eu quero falar uma historinha aqui para vocês dos gansos, né? Que tem a ver aqui com o nosso amigo Marco, da reflexão que ele trouxe para a gente, né? Então, assim, no outono costuma-se ver bandos de gansos voando em direção ao sul, formando um enorme V. Por que será que eles fazem assim?
né, que eles vão voando num V, né, formando a letra V. A resposta é a seguinte: quando cada ave do grupo bate as asas, move o ar para cima, ajudando a sustentar a ave imediatamente de trás. Assim, voando em V, o bando tem um desempenho 71% melhor do que a ave voando sozinha. Né? Quer dizer, então, que voando junto, eles têm um desempenho maior, ao que passo que voando sozinho, eles têm um grande desgaste. Aí está assim: olhando na mesma direção e contando com a ajuda mútua, podemos alcançar melhores resultados. Né? Um ajudando o outro, todo mundo se ajudando, a gente com certeza vai ter melhor resultado. Se um ganso sai da formação em V, sente logo a resistência maior do ar e o enorme esforço para continuar voando sozinho. Assim, ele rapidamente volta ao V para aproveitar o deslocamento do ar do parceiro da frente. A segunda lição disso, né? Permanecendo em sintonia com os companheiros, na busca de um objetivo, estamos sempre dispostos a dar e receber ajuda. Né? Quando a gente sente o que o outro sente, a gente acaba mutuamente ajudando. Quando a gente entende e compreende que é necessário, é preciso ajudar para a gente continuar, né, na caminhada. Quando o ganso líder se cansa, ele muda de posição e vai para o final da formação, enquanto o outro assume a dianteira. Aí, vale a pena dividir tarefas e oferecer oportunidades para novas lideranças. Os gansos da parte de trás grasnam para encorajar e incentivar os que vão na frente. É preciso que nossos gritos sejam animadores e não críticas destrutivas. Uma palavra de alento e coragem causa grande benefício. Quando um ganso fica ferido, doente ou está cansado, outros saem da formação e o acompanham para ajudá-lo e protegê-lo, permanecendo com ele até que ele volte a voar ou morra. Só então levantam um voo, alcançam seu grupo ou juntam-se ao outro bando. Estejamos unidos um ao lado do outro nos momentos difíceis. Né? Se a gente agir assim, né, se a gente aproveitar essas lições, nós vamos ver que em grupos, logicamente que cada um tem que ser a sua individualidade, cada um tem que entender, se compreender para passar pelos seus momentos. Mas quando a gente tem o nosso ensinamento, que a gente comunga com o outro e que a gente, sabendo da mesma experiência, ajuda aqueles que tiveram experiência, como o nosso irmão falou, é necessário que a gente passe pela experiência para a gente entender o que o outro está sofrendo e que a gente possa saber ajudar nos momentos difíceis. Né? A nossa querida Declair, com as suas lições de vida, de amor, quanta gente ela tem ajudado. A sua fala, quando ela põe para fora, além de autocurar-se, ela ajuda a curar os outros. E isso é uma lição que não tem tamanho, porque ela sabe aonde dói, ela sabe como dói, então ela sabe tratar de uma maneira que nos ajuda prontamente. Então, queridos amigos, vamos estar sempre na condição de ajuda, da ajuda mútua, da ajuda, né? Nós todos aqui juntos, né? Nós conseguimos um para o outro aqui, né? Quando um fala uma coisa, o outro sustenta ali, e assim a gente vai ombro a ombro, lado a lado, caminhando todos nós juntos. Não é verdade, Soninha? É verdade. Mas, Luiz, me diz aí, o bolo do aniversário de um ano era de chocolate? Eu queria tentar lembrar esse gosto. Eu vou perguntar para minha mãe, que eu não lembro. Eu vou ter que fazer uma... Fala a verdade, você só mandou por causa do bolo, né? Cara. Você quer gostar de bolo, né? Vou te contar, o cara não andava, ele começou a andar. De chocolate, né? Isso. Tá vendo, Diego? Vamos liberar isso daí, Diego. Aí. Muito bom, né, gente? Muito bom. Foi muito bom estar aqui, né? Acho que todo mundo conseguiu falar um pouco de si. E a gente está melhorando, né? Sábado que vem tem mais. Sábado que vem o Marcos vai trazer mais uma da lição e a gente vai poder estar junto outra vez. Mas no Jesus cuidando de você, porque vamos estar juntos o tempo todo, né? Na TV Nova Luz tem programa, revendo os programas, mais tarde A Vida Continua. Amanhã são vocês no Evangelho no Ar, né? Marcos e Jean. Não, amanhã é Yasmin. Amanhã é Yasmin? Isso, amanhã é Yasmin. Você é na outra semana, então. Nós fomos semana passada.
Tá bom, mas é muito bom vocês. Então tá, então é isso, vamos juntos aí falando pelo chat, né? Então, quem é hoje que vai despedir? Vamos lá. Então, Isso. Que o amor nos una e a luz nos proteja. ai, casal lindo, amo vocês. O like, compartilha, escreva aí pra Deus, gente. tchau. Beijo no coração do Claudio.